aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa breve revisão hoje sobre a matéria de legislação do concurso de Canoas. Algumas informações que são importantes é que as nossas questões são todas autorais. Vocês não viram essas questões em outras provas da banca, nem em outras provas do concurso. São questões elaboradas por nós, tá? São elaboradas com muito estudo e todas no padrão que a banca vem utilizando em prova, estritamente selecionadas, estratégicas e objetivas, e todo o nosso material aí com essas questões que a gente faz é considerado o material que mais coloca a questão em prova. Temos diversas questões em todas as provas que nós elaboramos material. Vamos falar então agora sobre a lei orgânica. Vamos iniciar na lei orgânica, né? Questão número 1. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta por quantos vereadores? Então, no município de Canoas, são 21 vereadores, pessoal. Isso aí está lá no artigo 12 da lei orgânica de vocês, tá? Quem é nosso aluno recebeu a lei atualizada aí, onde fala que são 21 o número de vereadores e que eles terão um mandato aí de 4 anos, que pode vir uma questão cobrando também tempo do mandato dos vereadores. Questão 2. A nossa aula vai ser acelerada. Eu vou deixar gravada essa aula aqui, tá? Para vocês assistirem hoje, amanhã, até domingo vai ficar disponível essa aula aqui. Então, são condições de elegibilidade para vereador. Prestem atenção. Por quê? Porque existe a elegibilidade para vereador, para prefeito e vice-prefeito, que nós vamos ver aqui também, e também, né, os requisitos para tu ser secretário do município. E tem diferença entre esses 3 cargos, tá? Para ser vereador, assinale a alternativa incorreta. Qual alternativa está errada aqui? Nacionalidade brasileira. Tá certo, pessoal. E quando fala nacionalidade brasileira, a questão está falando aqui do brasileiro nato e do brasileiro que é naturalizado. Então, os dois podem ser vereador. Estar em pleno exercício dos direitos políticos. Correto. Alternativa C. O domicílio eleitoral fora da circunscrição. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque não pode ser fora, ele tem que ser dentro. O vereador tem que morar no município, tá? Na circunscrição do município, para poder concorrer ao cargo. A filiação partidária está certa e a idade também. Lembrando que 18 anos é a idade prevista na Constituição Federal para o cargo de vereador. O artigo 26, então, traz isso, dizendo que a nacionalidade é brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, dentro, a filiação partidária e a idade de 18 anos. O parágrafo único aqui, ele traz uma informação e diz que a legislatura dos vereadores é de 4 anos, conforme nós já havíamos visto ali na questão anterior. Questão 3. O vice-prefeito substituirá o prefeito em seus impedimentos e ausências e suceder-lhe-á no caso de vaga. No caso do impedimento conjunto dos dois aí, do prefeito e do vice, quem assume o cargo aí do executivo, né? Quem vira o prefeito temporário do município vai ser o presidente da Câmara, tá? Alternativa B. Mas e se o presidente da Câmara não puder? Tá? Aí nós temos a previsão do artigo 62, onde fala que o vice-prefeito ele assume se o prefeito não pode. Se os dois não podem, quem assume é o presidente da Câmara. E se o presidente, o vice e o prefeito não puderem assumir, quem assume é o procurador-geral do município. E se ele não puder assumir, assume o diretor do fórum. Então vejam, é uma escadinha aqui, cada um é uma ordem, tá? Então, se o vice não pode, assume o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não pode,
assume o procurador, e se o procurador não pode, assume o diretor do fórum. É uma escadinha e tem que manter essa ordem. Questão 4. São condições de elegibilidade para o prefeito e o vice-prefeito. Lembram que eu falei que tinha umas diferenças? Então, assinale a incorreta. Nacionalidade brasileira. Lembrando, seja ela brasileiro nato ou naturalizado. Se a banca vier dizer que é apenas brasileiro nato, está errado. Se disser que é apenas naturalizado, também está errado. Pode ser qualquer um dos dois. Existem cargos privativos de brasileiro nato na Constituição Federal, mas cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador não se inclui nesses, tá? O nosso concurso aqui ele é municipal. O alistamento eleitoral está correto. O domicílio eleitoral na circunscrição aqui, ó, dentro, está correto também. Idade mínima de 18 anos. Errado, pessoal. A Constituição aí federal prevê, e a lei orgânica é baseada nela, que prefeito e vice tem que ter no mínimo 21 anos, tá? O vereador é 18 anos e o prefeito e o vice 21 anos. E os secretários? Aí cabe a cada município determinar. Alguns municípios é 18 anos e alguns municípios é 21 anos, tá? Filiação partidária está correta, então a nossa incorreta é a alternativa D, porque não é 18 anos, e sim 21 anos para tu ser prefeito ou vice-prefeito em qualquer município do Brasil. Tem que ter no mínimo 21 anos. Artigo 65. Trata então dos quesitos para elegibilidade: nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 21 anos, certo? Questão de número 5. Os secretários do município, de livre nomeação e demissão do prefeito, são escolhidos entre brasileiros maiores de quantos anos? Pois bem, acabamos de falar sobre isso. E agora uma questão para nós sabermos qual a idade que o secretário tem que ter no mínimo para ser aí ocupar um cargo de secretário, né, no município. No município de Canoas, a idade aí é 18 anos, tá? Então tem que ter no mínimo 18 anos. A previsão disso é lá no artigo 73, onde fala dos secretários e diz que devem ser aí maiores de 18 anos. Regime jurídico. Questão 6. São formas de provimento em cargo público. Lembrando que nós temos formas de provimento e formas de vacância. Provimento são formas na qual tu ingressa no cargo público, retorna para o cargo público e etc. E vacâncias são formas da qual tu sai do cargo público, tá? Então são formas de provimento com exceção de uma. Qual das alternativas não é uma forma de provimento? Demissão. Quando tu é demitido aqui, tu sai do cargo público. Então, demissão ela é uma forma de vacância, tá? E não de provimento. As formas de provimento estão previstas lá no artigo 10. O artigo 10 inicia no inciso 3º. Aqui provavelmente o primeiro e o segundo foram revogados, então a partir do terceiro a reintegração, readaptação, recondução, aproveitamento e reversão. Essas são as formas de provimento em cargo público no município de Canoas. Questão 7. Só poderá ser investido em cargo público quem satisfazer os seguintes requisitos, ou quesitos, né? Exceto, o que não é um quesito aí para tu ingressar num cargo público? Ser brasileiro ou estrangeiro. Correto, é brasileiro naturalizado, nato e estrangeiros. Qualquer um entra em cargo público. Se botar apenas brasileiro, tá errado, porque o estrangeiro também. Cuidado com esse apenas, tá?
ou somente. A banca gosta de usar isso. Idade mínima de 18 anos, exigido na data da posse. Pessoal, cuidem, é 18 anos, tá correto, tá? E é exigido na data da posse. A banca pode vir mantendo os 18, dizendo que é na data que tu faz a prova, ou na data que tu entra em exercício. E não, é na data da posse, e é 18 anos. Alternativa C, estar em gozo dos direitos políticos. Também tá certa, tá? D, possuir o nível médio completo de escolaridade, no mínimo. Errado. Tomem cuidado. A banca vai usar esse nível médio aqui, ó, para quem vai fazer cargo de nível médio. Ela pode usar nível superior para quem está fazendo superior. O regime jurídico, ele é para todos. Então, tu tem que ter o nível de escolaridade exigido para o cargo que tu vai fazer, tá? Não quer dizer que só porque tu está fazendo para guarda, o quesito é nível médio. O que define, tá, o nível de escolaridade do teu cargo é a lei específica do teu cargo. O regime jurídico, ele fala de todos. Por isso que ele diz que tu tem que ter um nível de acordo com o cargo que tu vai fazer. Mas quando tu fala que é nível médio, tu quer dizer que nenhum cargo dentro da prefeitura pode ser inferior a nível médio. E pode, tem vários cargos de nível de escolaridade alfabetizado, nível fundamental. Então, cuidem, aqui a questão generalizou, tá? Isso aqui a banca já utilizou em prova, é por isso que eu trago isso para vocês. Ela já cobrou nesse formato. Cuidado. E estar kit com as obrigações militares e eleitorais. Então a nossa errada aqui é a alternativa D, porque o nível de escolaridade, ele é aqui, ó, possuir nível de escolaridade exigido para o cargo, né? Em exercício do cargo. Então, quem vai fazer fundamental é fundamental, quem vai fazer médio é médio, só que se vier na prova de vocês especificando o nível de escolaridade, está errado. Ser brasileiro ou estrangeiro, aprovação prévia em concurso público para os cargos de provimento efetivo, idade mínima de 18 anos, exigidos na data da posse, estar em gozo dos direitos políticos, estar kit com as obrigações militares e eleitorais, ter comprovado em exame médico pericial oficial do município que possui aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. Então, o físico é o médico do trabalho, né? E o mental é o psicólogo que tu vai fazer, e o físico também para determinar alguns fatores, tu vai fazer alguns exames. Questão de número 8. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado em cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos, tá? O estágio probatório é o mesmo prazo que tu precisa para te tornar efetivo. Então, se vier uma questão dizendo quanto tempo o servidor se torna efetivo, estabilidade, 3 anos. Isso aqui já não é 2 anos há muito tempo. Algumas legislações falam em 2 anos e não é, tá? Isso já mudou, é constitucional, lei orgânica, lembram? Ela traz informações da Constituição. Então, se existe uma regra constitucional, a lei orgânica também tem que ter. Artigo 19 diz, então, que são 3 anos de efetivo exercício no cargo. Questão 9, falando de vacância, lembram? Falamos de provimento, agora vamos falar de vacância. A vacância do cargo, ela não decorrerá do quê? O que não é uma forma de vacância aqui? Lembram que nós analisamos aqui? A exoneração é a forma que tu sai do cargo. Tu saiu, tu foi exonerado, tá? É uma vacância. Aposentadoria, tu sai do cargo, te aposentou, é vacância. Foi demitido, é uma vacância, tu saiu. Falecido, saiu do cargo. Então, a nomeação aqui, ela não é uma forma de vacância, tá? Por isso que é a alternativa incorreta. Formas de vacância. E aqui eu tenho um bizu para vocês, mais do que um bizu, uma informação, tá? Que pouca gente sabe disso, mas como nós somos especialistas em legislação, nós sabemos disso e vamos passar para vocês. A vacância do cargo, ela decorrerá de exoneração e demissão. Tomem cuidado. Demissão e exoneração são vacância,
Porém, a demissão, além de vacância, ela é uma penalidade, tá? Ela é uma penalidade. E a exoneração não é penalidade. Promoção, transferência, readaptação, aposentadoria, falecimento e posse em outro cargo inacumulável. O que eu quero que vocês saibam? A transferência, pessoal, ela está prevista na lei de vocês aí, tá lá no regime jurídico, mas não pode ser cobrada. Por quê? Porque a transferência ela foi definida pelo STF. Eu não lembro o ano ao certo, mas eu sei que foi após 2012. Foi declarado inconstitucional. Tá? Por que foi declarado inconstitucional? Não foi só a transferência. Tanto a transferência quanto a ascensão de cargo. Transferência é, por exemplo, tu pegar o vigilante e querer transformar ele em guarda municipal. Então, são cargos distintos, com diferentes formas de ingresso. Tá? Então, quem quer fazer para a guarda municipal tem que prestar um novo concurso. Mesmo que ele já seja vigilante da prefeitura, ele não pode. Diversos municípios tentaram fazer isso e, por conta disso, houve o julgado e não pode. A ascensão de cargo também não pode. Quando tu chega no final do padrão de um cargo, tu passa ali para o início de um cargo superior. Também não pode. Então, se a banca cobrar transferência, cabe recurso, tá? E a justificativa do recurso é justamente esse julgado do STF, que eu não lembro agora o certo número, então eu não vou colocar aqui para não gerar dúvida em vocês, mas se a banca cobrar, vocês podem entrar em contato comigo, que eu informo aí o número do julgado para vocês, tá? Para vocês poderem elaborar o recurso de vocês. Questão 10. Posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público, do qual, né, do quadro de pessoal dos poderes do município, contados da data da publicação do ato de provimento. Vamos lá, estamos falando de posse, tá? E esse ato de provimento aqui, ó, vai ser a tua nomeação. A posse deverá ocorrer no prazo de quantos dias? Em Canoas é de 5 dias úteis, tá? E outras informações. Se perguntar para vocês se a posse que a posse é de 5 dias e ela pode ser aí prorrogada? Pode. Aqui o artigo 65 fala que é 5 dias, isso é uma atualização de 2021. O parágrafo 1º também é de 2021 e diz que a posse poderá ser prorrogada por até 5 dias úteis, tá? Então o prazo é 5. Pode ser prorrogada? Pode. A pedido, né, a requerimento do interessado, que é tu, pode sim ser prorrogada. Atualização de 2021. O artigo 69 fala do exercício. E, tomando posse, tu entra em exercício, tu começa a trabalhar no primeiro dia útil da data da posse. Atualização de 2021. Então, tomem cuidado com isso, com esses prazos que mudam de um município para o outro. E a banca gosta de cobrar em cima disso. Principalmente a atualização. Questão 11. A servidora gestante será concedida, sem prejuízo da remuneração, licença de quanto tempo? Essa licença será de 180 dias para a servidora que é gestante, tá? Informação importante. O artigo 100 trata desse prazo de 180 dias para a gestante. O parágrafo 6º desse mesmo artigo diz que, em caso de natimorto ou aborto não criminoso, será concedida à servidora, sem prejuízo da remuneração dela, 60 dias aí de licença para ela se recuperar ou do aborto não criminoso, ou se o bebê nascer aí na situação de natimorto. Atualização de 2020. Penalidades disciplinares, 12. O que não é aí, qual a exceção? O que não é uma penalidade disciplinar? Advertência é uma penalidade, a suspensão também, demissão também, exoneração
Não. Lembram que eu falei para vocês a diferença da exoneração e da demissão? Os dois são vacância, só que demissão é penalidade e a exoneração não é uma penalidade. Então, a banca vai cobrar na exceção, a banca vai cobrar nomes parecidos. Então, é vacância, só que um é penalidade e o outro não. Previsão, artigo 211, finalzinho de lei, a banca gosta, tá? Advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria. O que é destituição de função, pessoal? Mesma coisa de demissão. A diferença é que a destituição é para funcionários que são cargos de confiança, aí cargos gratificados, tá? Essa é a diferença aí, tá? Pessoal, estude pelo material que mais coloca questão em prova. Tá com dificuldade em legislação? Vem com a gente. Tu já era para ser aluno há muito tempo. Se tu não é, ainda dá tempo. Estude pelas nossas questões. São questões de excelência, tá? O nosso material tem muita qualidade. Não esqueça de se inscrever e de seguir a gente. Um grande abraço. Até a próxima.